Eu não me lembro se a minha escola, no ginásio, no primário, que a gente chamava lá no Brasil, se teve essa tarefa. Eu não me lembro disso, mas meus filhos eu me lembro que as professoras davam um grãozinho de feijão, um algodão com um copinho d'água. A Solange fez assim, né? Então, aconteceu com você isso, Solange? E aí tinha que trazer para casa e aí cultivar, ver aquele feijãozinho de uma semente, de repente germinar e se tornar um pezinho de feijão. Aqui no Japão eu acho que tem várias, eu vejo crianças muitas vezes trazendo plantinhas para casa, toda uma armaçãozinha assim. Acho que eles têm que cuidar tal, né? Mas é um ciclo natural da vida, né? Algo que de repente é uma semente e se torna uma árvore e produz frutos. Não é assim? É uma coisa que se espera, né? Se você tem uma planta, uma árvore, uma semente, você planta, ela cresce no tempo determinado, ela floresce no tempo determinado e ela dá frutos no tempo determinado. É o ciclo natural que Deus criou e para acontecer. Daqui a pouco, no comecinho de abril, então, eu não entendia direito isso. Quando eu cheguei aqui, eu era arrastado, então eu não ficava preocupado com nada. Vamos para lá, vamos para cá. Então o pessoal me arrastava aí e eu estava lá junto. Já no segundo ano, o pessoal falou, vai ter a Sakura. Então eu falei, vai ter a Sakura. Quando eu fui ver, já tinha acabado. Né? Porque eu não estava sendo arrastado. Então a Sakura é um bom exemplo disso. Tem bem em frente ao meu prédio, lá embaixo, tem várias árvores, elas estão verdinhas. Eu não dou bola para aquelas árvores. São árvores normais, com galhos, um tamanho não muito grande, não muito pequeno. Ninguém não dá atenção. Mas quando chega aquela época de brotar a cerejeira, ela fica totalmente diferente. Então, daquelas árvores se espera que naquele determinado tempo, naquela determinada época, então vai brotar, vai surgir aquela beleza. E aí, então, o ano passado, o ano retrasado, eu com a Rosana fomos lá no Parque Ramadeira e pudemos, então, para não perder o que aconteceu no ano anterior, pudemos, então, aproveitar e tirar muitas fotos. Mas o que nós estamos vendo até aqui, que Paulo falou que a Trindade fez uma obra maravilhosa, plantou uma semente, nos deu vida, apesar de nós estarmos numa situação bem perigosa. Ele nos reconciliou, nos redimiu, ele juntou, ele quebrou todas as barreiras, e a principal barreira que existia entre nós e os outros povos, eram gentios e judeus, ele destruiu isso, e também destruiu a grande barreira lá na cruz, que era a separação entre Deus e o homem. E no final do capítulo 2, Paulo então compara que nós somos para Deus como o seu edifício, a sua casa, a sua família, um edifício que Ele está edificando, não somente individualmente, Ele está nos edificando ainda individualmente, mas Ele está edificando a sua igreja, a sua família, o seu povo santo agora, sem nenhuma distinção. E todos entram com o mesmo mérito, o mérito de Jesus, através da fé e pelo mérito da graça que Jesus Cristo deu para nós. Então, como edifício, e Paulo vai usar nos outros livros várias comparações de que nós somos o exército, uma nação santa, uma raça especial, o povo de Deus. Ele também compara nós como se fôssemos uma planta também, né? E nessa comparação de hoje que nós vamos ver no livro, ele vai mostrar alguns obstáculos que podem impedir que uma árvore dê frutos, que podem nos impedir de sermos frutíferos. Eu coloquei algumas razões, talvez você tenha mais razões aí. Por exemplo, desânimo diante das dificuldades. Nós não temos isso. Acho que ninguém experimentou isso, mas muitas vezes, por causa de dificuldades, ou nós ouvirmos como está caminhando o mundo, ou como está caminhando a igreja, ou a própria igreja, ou a própria vida, de dificuldades, de lutas, então vem o desânimo. Eu acho que Paulo vai citar isso no texto como parece que a principal causa de que nos impede de termos uma vida frutífera, né? Que é o desânimo. As razões para os desânimos são grandes. A fraqueza interior, né? Muitas vezes a gente nasce
depende do solo, do tempo que a gente conheceu, aquilo que a gente conheceu de Cristo ou não. Então, as batalhas, essas dificuldades que vêm, a gente não consegue trabalhar direito. Então, a gente tem uma fraqueza, o vento balança e joga fora as folhas e faz com que as nossas raízes não se penetrem tanto naquilo que é de Deus. Raízes e alicerces frágeis. Não deu tempo ainda de a gente encravar no solo ali para aguentar o vento. Eu fico admirado aqui no Japão com algumas árvores, que por causa desses tufões que acontecem, a árvore está tortinha, está ali, mas ela está firme, ela aguenta, porque alguma coisa aconteceu ali durante o crescimento, durante a germinação, que cravou aquelas raízes, e principalmente no parque lá, o Rama, perto de casa, tem árvores que elas não estão em pé, elas estão assim, caminham para lá, mas estão firmes. Acho que é uma experiência comum para vocês aí também. Alicerces frágeis, né? Se você não zelar muito para a questão do alicerce, algumas vezes se gasta mais dinheiro, mais tempo em construir os alicerces e calcular os alicerces do que o próprio edifício em si. Nós vimos naquele edifício que o próprio Tiago teve a oportunidade de visitar esses dias, né? O tamanho daquelas estacas, a quantidade de estacas para aguentar aquele edifício enorme. Mas ninguém vê esse alicerce. Então, muitas vezes, o alicerce ele é produzido, ele é construído num tempo em que ninguém vê, e exige muita disciplina, muito investimento. E aí você fala, poxa, mas ninguém vai ver isso daqui, então deixa eu enganar um pouquinho. Tá bom, tá suficiente. E aí o alicerce ou as raízes ficam frágeis. Relacionamento superficial com Cristo. Então é aquele, eu vou ter uma vida com Cristo só para os outros perceberem que eu estou andando com Cristo. Mas não cultiva, né? não desenvolve uma afinidade, um conhecimento. Então, a coisa é muito superficial. De vez em quando, fazer uma oração na refeição só e não cultivar aquele relacionamento diário. Uma visão superficial do amor de Deus. O que eu sei do amor de Deus é o que Ele fez na cruz, simplesmente. Mas eu não procuro me aprofundar e querer saber como esse amor funciona na minha vida. O que esse amor quer produzir em mim? O que Ele quer que eu exponha? Como que Ele quer que Ele viva esse amor? Então eu me satisfaço na ideia de que Cristo morreu por mim e por causa disso eu estou salvo. Não quero mais saber de mais nada. E uma compreensão errada da própria existência. Para que eu vim? Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Né? Eu esqueci agora como que os mineiros lá no Brasil falam. De onde vim? Eu não vou nem inventar porque eu vou errar. Mas os mineiros têm umas palavras assim, bem brincalhonas a respeito disso. Então, esses são os obstáculos que podem nos impedir de crescermos assim saudáveis, produzirmos folhas, galhos, e aí, na época certa, produzirmos frutos. E pode ser que a gente até cresça, mas na hora que tem a aparência de uma árvore, de um edifício, mas os frutos não aconteçam. Ou quando acontece, são mirradinhos, são xoxinhos, são murchinhos. Ou, de repente, nunca aconteça nenhum fruto. Jesus Cristo teve uma experiência assim. Ele chegou estava chegando em Jerusalém, viu uma árvore que estava frondosa, a época dos frutos, ela estava com um jeitão de ter fruto. Jesus Cristo chegou nela, estava com fome, foi pegar os figos, não tinha. Ele amaldiçoa a árvore. Sabe o que acontece com a árvore naquela hora? Nada. Eles entraram na cidade, tiveram um tempo. Quando voltaram, os discípulos, uau! A árvore estava sequinha. E eles falaram, mas será que foi um vento? Será que foi alguma coisa? E aí foram ver, até as raízes estavam secas. Então é um perigo, até nessa questão aí. O que nós vamos ver no capítulo 3, versículo 13 a 21 hoje, é a segunda oração de Paulo por nós. Lembre-se, ele está lá na prisão. Ele está na prisão porque pessoas inventaram fake news contra ele. Ele estava lá porque ele servia a Deus fielmente. Na perspectiva humana e da própria igreja, eles acabaram tendo até dúvidas. Como um Deus Todo-Poderoso, a quem Paulo serve, entregou seu coração, permite isso? Mas na perspectiva de Paulo, aquilo era uma
é um grande privilégio. Havia incômodos, havia desconfortos, havia perigo até dele morrer, mas ele está alegre, alegrando o Senhor, porque lá em Filipenses ele falou que até a família do imperador recebeu as boas novas e creram em Cristo. Estavam mandando até saudações lá para os filipenses. Então Paulo, na primeira oração, no final do capítulo 1, ele ora para que as pessoas entendam a obra da redenção, executada pela Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que a gente consiga entender isso. Não existe muita lógica humana como um Deus justo, santo, todo-poderoso, ainda envia o seu Filho santo, justo e poderoso para se encarnar e tomar as nossas dores, a nossa culpa, para nos perdoar, nós que causamos todos os problemas e estamos vivendo em rebeldia e miséria contra o próprio Deus. Como? Não existe lógica nisso. Que amor é esse? E aí no capítulo 2 ele fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados, ele nos salvou, reconciliou, nos reaproximou, quebrou todas as barreiras e nos tornou um só povo, uma só família. Que amor é esse? Então no capítulo 1, Paulo ora por nós para que a gente entenda isso, porque se a gente entender, a nossa vida vai ser frutífera. E agora, depois de mostrar para nós a dignidade do nosso ministério em proclamar as boas novas, ele ora por nós, para que a gente tenha uma vida frutífera, que a gente viva uma vida produzindo frutos. Olha só como que ele começa. Essa intercessão intensa de Paulo. Interceder é orar por alguém. Intensa significa que é forte. E Paulo vai mostrar por que isso, no versículo, essa oração dele, era muito forte, exaustiva até. Veja aqui, portanto, peço-lhes que não desanimem. Havia várias razões para aqueles cristãos de Éfeso e de todas as outras cidades desanimarem, porque o principal mestre, o principal pastor, o principal apóstolo que está levando o evangelho para todo mundo, que já levou o evangelho, que várias igrejas necessitam das suas cartas, do seu acompanhamento, seu consolo, do seu treinamento. Agora esse apóstolo está preso, está sendo esmagado. Inimigos estão se levantando contra ele. O evangelho está correndo perigo. Lá em Éfeso era uma cidade grande, havia muitos problemas de perseguição lá. Nós vimos que, de repente, quando Paulo estava lá, um grande grupo se reuniu num teatro lá, e se Paulo, as pessoas até inteligentemente evitaram que Paulo chegasse para dar um discurso, para explicar. Eles falaram: Paulo, não adianta, eles estão irracionais, eles estão gritando, grande a Diana dos Efésios. Não adianta, eles estão como animais agora, não tem razão. Se você chegar lá, você vai ser morto. Então impediram que Paulo chegasse. Então essa mesma cidade, o cristianismo está crescendo, 5 anos depois, está florescendo, está produzindo frutos. Mas agora Paulo está preso. E inimigos têm que aproveitar dessa oportunidade para, esse é o Deus que vocês pregam? E esses cristãos estão desanimados por causa das minhas provações. E Paulo fala assim: é por vocês que sofro. O cara está na prisão. E ele fala lá: não é a prisão que faz com que eu sofra. Não é essas cadeias, não é esse impedimento de servir a Deus com ousadia que traz sofrimento para mim. Isso tudo é privilégio, isso é tudo oportunidade. Mas o meu sofrimento é por causa de vocês, que por causa do que eu estou passando, vocês estão sofrendo. Que coisa. E ele fala assim: a honra é de vocês. Esse relacionamento que nós temos aqui, eu estou sofrendo é por vocês. Eu quero o bem de vocês. E ele fala no versículo 14: quando penso em tudo isso, o Pai nos escolheu, o Filho nos salvou, o Espírito Santo nos selou e Ele nos reconciliou. Quando eu penso em tudo isso, quando eu penso na situação que eu estou passando, no seu sofrimento, quando eu penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai. Os judeus, eles oravam em pé e com as mãos levantadas. Esse é o costume normal do judeu.
e com a cabeça levantada, a ideia de levantar mãos santas, né? Isto é, chegue diante de Deus e ora ao Pai, aos céus. Agora, quando havia uma situação terrível, quando a necessidade era muito difícil, eu acho que já aconteceu isso na sua vida. Não sei como é a sua disciplina de oração. Talvez ore sentado, deitado na cama, no banheiro, tomando banho, né, na mesa. Talvez em casa é mais difícil a gente orar em pé. Mas quando a coisa bate, quando a gente vê que, Deus, por favor, não tem mais um minuto. Então a gente ajoelha ao lado da cama, porque ali o coração não está mais aguentando, a gente não está vendo mais solução, a gente está vendo se Deus não interferir. Então é uma forma da gente expressar para diante de Deus, Deus, olha, eu confio no Senhor, eu estava tendo um relacionamento, mas por favor, agora, não é barganhar com Deus, mas é uma forma que você não se aguenta nem ficar em pé. Então, de forma ajoelhado, de cabeça baixa, você fecha os olhos, você usa a cama ali como o suporte para suas mãos, ou de repente você se ajoelha com o rosto em terra mesmo. Não é que é um ritual, que aquilo é uma oração diferente, mas é quando o coração está arrebentado, você não vê, é um sofrimento que você não aguenta. E Paulo fala assim, quando penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai. Todas as nações, todas as religiões, eles falam que Deus, um Deus que eles acham, imaginam, inventaram, é o Criador de todas as coisas. Todas as nações, todas as religiões, eles têm essa ideia de que existe um Deus, uma divindade, um poder cósmico, uma energia cósmica, que é a responsável por criar todas as coisas. E Paulo fala assim, eu caio de joelhos e oro ao Pai. Mas todas as definições e Paulo já definiu isso aqui em Éfeso, que esse Deus que ele está se referindo não é esse Deus genérico, é um Deus específico. Lá no comecinho de Éfeso, ele falou assim, eu oro ao Deus Pai do Senhor Jesus Cristo. Para Paulo, Deus é definido na pessoa de Jesus. E aqui ele fala assim, eu oro ao Deus Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. É interessante que Paulo, não, por causa do desânimo, ele não parte para uma opção de um aconselhamento, de dar algumas ideias, de fortalecimento, palavras positivas, aquelas frases de efeito. Paulo não estava querendo lacrar alguma ideia ali para ajudar. Ele fala assim, a única pessoa que pode me ajudar nesse momento, e a única pessoa que pode ajudar vocês na questão de desânimo, é o Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Várias vezes Deus aparece na Bíblia como Deus Pai. Para as outras religiões, simplesmente como o progenitor, a origem de todas as coisas. Mas o Deus que Paulo define, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é mais do que o progenitor, mais do que aquele que deu origem. Ele é o provedor, aquele que nos sustenta, que cuida, que sabe das nossas necessidades, que tem um relacionamento conosco. Ele é o nosso protetor, escudo e ele é fiel, escudo e protetor. E ele também é um padrão para todos nós como pais. É interessante que muitas crianças hoje que são criadas em lugares bem difíceis, como favelas, algumas coisas assim, eles talvez nem conheçam o pai. E muitas vezes quando você chega para eles e fala assim, o Deus é o nosso pai, eu não quero saber de Deus. Porque está tão prejudicado, está tão destruído o conceito de pai para eles, que eles não querem Deus como pai. E ao contrário, o Deus Pai, quando a gente conhece Ele, e ao conhecer Ele, eu tenho que aplicar o que é Deus Pai para a minha vida, para o meu relacionamento com os meus filhos, para a educação dos meus filhos, como eu ajo. Alguns de nós, eu vejo, e até muitas vezes isso se repete na vida dos crentes, alguns pais falam assim, com meu filho eu não vou fazer isso,
Meu pai fez isso, mas com meu filho eu não vou fazer. Como que eu posso estabelecer um padrão diferente daquilo que Deus é? Sendo eu pai do meu filho. Eu tenho que espelhar na pessoa de Deus Pai para educar o meu filho. Então Paulo fala que, dentro da situação terrível aqui, ele ora, o alvo dele era ir para Deus, e o alvo da oração dele eram os crentes que estavam passando aquela necessidade. Porque se esse desânimo não seja resolvido pela pessoa de Deus, a vida deles ficaria uma vida infrutífera. E nós vamos ver o que é como resultado disso. Na época de Paulo, nessa época que Paulo vivia, lá na Grécia existia um camarada chamado Plutarco. Ele era historiador, ele escrevia história de pessoas também, né? Alguém queria deixar registrado sua história, então eu podia chegar para ele e falar assim, eu quero deixar a minha biografia. Então contratava ele. Então era um pouco filósofo, ele era um pouquinho de tudo, um homem muito conhecido e valorizado. Uma vez ele tentou colocar um cadáver em pé. Sabe o que é cadáver? Ok? Ninguém aqui está com um cadáver aí, né? Ele tentou colocar um cadáver em pé. Por mais que procurasse uma maneira de manter o morto em pé, o corpo caía. Interessante, por que ele foi fazer essa experiência? Mesmo sendo um filósofo, um conhecedor, um historiador. Finalmente ele concluiu. Falta alguma coisa dentro dele. Nós temos um ditado em português, né? Saco vazio, não para em pé. Mas esses filósofos, eles faziam essas coisas absurdas diante de pessoas, que os caras falavam assim, mas o que esse cara está fazendo? Os profetas eram assim também. Sabe? Claro, ele não vai ficar em pé. Sabe por quê? Porque falta alguma coisa diante dele. E esse fato, essa historinha boba, ultrapassou séculos e séculos e chegou até hoje à noite para eu falar que esse camarada fez essa experiência. Mas com isso ele está querendo comunicar algo muito profundo para nós. Se nós não tivermos algo importante dentro de nós, em pouco tempo nós não ficaremos em pé. Então Paulo percebe que o desânimo pode destruir tudo dentro de nós e nos derrubar. Não é assim que acontece? Pessoas fortes, mas aquele desânimo vem e se transforma em tristeza, se transforma em agonia, e daqui a pouco vem uma depressão, e aquela pessoa que tinha um passado tão bonito, tinha um futuro promissor, está por terra. Então Paulo agora nos próximos versículos, ele vai continuar a sua oração, nos dando dicas, nos orientando, nos clamando por nós, para que a gente tenha uma vida frutífera. E a primeira coisa no versículo 16 que ele fala, eu peço que da riqueza da glória de Deus, de sua glória, Deus os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. O defunto não fica em pé. Vocês não são mais defuntos. Paulo está falando. Vocês estavam mortos em delitos e pecados. Agora o Espírito Santo é vida. Vocês estão vivos. Mas o desânimo pode derrubar. Então eu peço que da riqueza da glória de Deus, aquela infindável, aquilo que não termina, que quando uma pessoa tem fortuna, eu quero dar aos pobres. Ele tem que escolher, porque nenhuma fortuna, por mais milionária que seja uma pessoa, é suficiente para repartir numa quantidade correta ou igual a todas as pessoas da terra. Deus não é assim. A riqueza da sua glória não acaba. E ele fala, peço que da riqueza da sua glória, ele os fortaleça, ele os coloque em pé, com poder interior, por meio, através do seu Espírito, que já habita em nós. Essa palavra homem interior tem a ver com a razão, a nossa razão, tem a ver com a nossa consciência, tem a ver com a nossa vontade. Então Paulo está falando que nós temos que agir de uma tal forma e aproveitar-se do Espírito Santo para que ele nos fortaleça e afete e mude e fortaleça o nosso homem interior. E aqui é muito perigoso nós nos fortalecermos com coisas que não provêm do Espírito.
com coisas, por exemplo, que vai promover uma autoestima, alguma coisa que simplesmente vai nos encorajar, e mentir para nós, enganarmos por algum tempo, que a gente vai achar legal, puxa, legal, vamos lá, mas daqui a pouco é vazio, é uma bolha de sabão. Então Paulo fala que Deus, ele pede que Deus nos fortaleça no nosso homem interior. Esse homem interior tem a ver com a razão, isto é, para que a nossa razão, para que o nosso entendimento das coisas não seja a base de emoções. A emoção não tem nada de errado, mas ela é perigosa quando você elimina a razão, quando você tira a objetividade das coisas. Por que você vai comprar uma coisa? Por que você vai fazer um investimento? Por que você vai fazer uma mudança radical na sua vida? Muitas vezes é simplesmente pela emoção. Ou porque uma tristeza que você está passando, que está passando naquele momento, então você acha que mudar dali vai melhorar. Não existe razão. Então, a luta, Paulo fala, você tem que mexer com a sua razão. Então, temos a razão que vem de Deus. É colocar os óculos das perspectivas que Deus tem sobre a realidade, porque nós enxergamos e gostamos da mentira. Mesmo sendo crentes, nós estamos num processo de ilusão. Nós vivemos nesse mundo governado pelo mal. A maior parte das coisas é todo dia nos iludindo. Muitas vezes a gente levanta com aquele ânimo para tomar um banho um pouco gelado ali, vestir uma roupa, sair no frio. Muitas vezes, na maior parte das vezes, motivado por ilusões. E Paulo fala então que a gente tem que trabalhar nessa razão para que as nossas decisões, o nosso impulso, a nossa motivação não seja por causa de ilusões. A nossa consciência, que traz o arbítrio. A consciência é uma coisa muito preciosa para nós, porque ela nos ajuda a entender se nós estamos no caminho certo ou errado. Se colocamos princípios e valores de Deus na nossa razão, a nossa consciência fala, você aprendeu isso, você não está fazendo aquilo, então ela vai trazer uma culpa. Então a gente pega e volta para cá. Agora, se eu não coloco os valores de Deus na minha vida, se eu não renovo a minha mente segundo a perspectiva da palavra de Deus, a consciência ela vai ficar inútil, ela não vai ter como pegar uma informação ali e poder ajudar a razão a entender se aquilo é certo ou errado. Então ela fica esperando, mas só tem coisas, se vingue, grite alto, responda ao mesmo pé da letra, não perdoe. Essa é a nossa razão do homem natural. É o homem sem Deus. Você é Deus. Deus não é tudo na sua vida. A nossa razão fala isso. Nosso coração, a nossa mente. Agora, se eu coloco a palavra de Deus, a consciência vai ser capaz de avaliar o meu pensamento natural e aquilo que eu aprendi da palavra de Deus, e vai falar, olha, não está batendo. Então, se eu estou no caminho errado, a consciência vai trazer culpa para mim. E eu vou ter que lutar. E eu vou ter que agir com a vontade. A vontade é a capacidade de decidir. Se não existe princípio, a minha consciência não acusa, eu vou, na maior parte das vezes, decidir pelo meu impulso e pelo meu desejo. Então, praticamente, se eu não tenho poder interior, eu sou levado pela maré. Eu vivo a vida. É aquela musiquinha, né, Ana, que o médico falava para a Rosana, deixa a vida me levar. Que será que será? E a cada dia você tem que trabalhar com uma coisa nova, porque você não tem um julgamento, você não tem a razão, vive pela emoção, e aí a vida fica difícil. Você começa a perceber que não existe uma estrutura interior. Então, diante das coisas, você não consegue ter mais julgamento. Você não consegue avaliar. E Paulo, então, está orando por mim. Orando por você. Para que eu seja forte no homem interior. E Paulo dá uma demonstração de como ele conseguiu isso. O que ele fala lá em Gálatas? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu,
mas Cristo vive em mim. Isto é, os valores de Cristo, as decisões de Cristo, a maneira de Jesus enfrentar problemas, ou até propostas, do caso de Satanás lá no deserto, passa a fazer parte da minha consciência, da minha razão, e aí eu vou vivendo Cristo na minha vida. Além dessa estrutura interior para a gente ficar em pé, Paulo fala que isso não é suficiente. Veja o versículo 17. Nós precisamos estar enraizados, alicerçados no amor de Deus. Ele fala assim: então, se o nosso interior ficar forte, então Cristo habitará em meu coração, à medida que eu confiar nele. Nós não colocamos ninguém ou qualquer um na nossa casa. Se eu fortaleço o meu interior, eu começo a avaliar quem deve ocupar, quem deve estar na minha companhia. Eu passo a fazer com que a minha consciência não jogue para depois, porque esse é o grande perigo. Se eu não dou atenção aos avisos da minha consciência, eu posso tornar uma consciência fraca e depois de um tempo uma consciência cauterizada, que mesmo que eu coloque os valores de Cristo, ela já não é capaz mais de avaliar, porque ela está cauterizada. Há tanto tempo estou fazendo aquilo, que aquilo passou a ser certo na minha vida. Eu não consigo mudar. Agora, quando eu faço, eu me fortaleço no homem interior, pelo Espírito Santo. Então eu passo a perceber que a presença única que eu quero dentro da minha vida, a companhia única que eu quero estar dentro da minha vida, é Jesus. Então eu começo a ter um alerta muito fácil. Opa, isso aqui não pertence a Jesus, isso não vai agradar Ele. Então para que eu coloco na minha vida? Se Ele agora é o dono da minha casa, se Ele está arrumando a minha casa, se as janelas estão refletindo, as janelas da minha casa estão refletindo a glória de Deus, para que eu vou colocar isso na minha casa se vai entristecer Ele? Então, à medida que eu vou confiando em Cristo, puxa, será que isso dá certo ou não dá? Será que seguir o conselho de Cristo, a ordem de Cristo, será que isso vai funcionar? Será que se eu perdoar, as pessoas não vão me considerar fraco? Mas o mundo fala, não, você tem que se vingar, você tem que cobrar. Mas Jesus falou perdoar. Então, em quem eu confio? À medida que eu vou pela fé, confiando nele, ele vai morando em minha casa. E ele vai se tornando dono da minha casa. E eu entrego todas as coisas da minha casa para ele. Ele gerencia tudo. As minhas finanças, a educação dos meus filhos, os meus relacionamentos entre os filhos, marido e esposa, relacionamento com vizinhos. E aí, Jesus Cristo vai cuidando. Então Jesus habitará em seu coração à medida que você confiar nele. Isso depende da gente. É uma permissão. É buscar isso. E olha só, não somente Cristo, a razão de Cristo habitar em minha casa vai fazer que as minhas raízes vão se aprofundando em amor e vão nos manter fortes. Não adianta você ficar firme se as suas raízes não se aprofundam. Não adianta esse prédio aqui estar tão bem construído se não tem alicerce. Bate um vento, cai tudo. Então eu coloquei essa semana, ontem, acho que essa frase aqui: você pode construir uma casa sem alicerce. Bonita, bem programada. Mas aí você tem que torcer para não houver nenhum dixim. Porque na hora que houver o dixim, né, você terá muita vergonha. Então veja aqui, Paulo ora para a gente ter um fortalecimento no homem interior pelo Espírito. E com esse fortalecimento, Jesus vai começar a habitar em nossa casa, tomar conta de todos os quartos da nossa casa, até daquele quartinho da bagunça. Ele vai organizar. Talvez vai tirar algumas coisas fora, talvez vai colocar coisas assim, que na hora, não quero isso em casa. Mas depois de um tempo a gente vai, puxa, que coisa linda, como é bom ter isso em casa. E aí as raízes vão se aprofundando no amor, eu vou começar a viver esse amor e vou me sentir seguro. Aqui é a ideia da segurança. Está vindo o Taifu. Eu estava no Brasil, veio o Taifu, perdi. Né? Daí anunciaram o outro.
Fui lá no Lamo, fiz uma compra. Meus vizinhos lá colocaram papelão nos carros, todo mundo preparado, ninguém na rua. Voltei rápido, cancelamos o culto. E não veio. Mas estávamos preparados. Aqui a ideia é que esse fortalecimento interior, habitação do Espírito Santo, e nós nos aprofundarmos em amor, faz com que a gente esteja preparados para enfrentar as coisas mais difíceis que a vida pode nos dar. Se lembra qual que é o problema que Paulo está preocupado? Desânimo. Uma pessoa que não tem raiz, ela desanima. Não tem, ela se vê sem segurança, ela se vê desesperada, e ela olha para si, eu não tenho força. Claro que não tem, mas uma pessoa que passa a viver isso aqui, Jesus, toma conta, é teu, vamos em frente, o que o Senhor quer que eu faça? Não somente isso, e Paulo fala assim, por causa de que nós vamos nos aprofundar no amor, vamos ficar enraizados no amor, e vamos sentir o nosso peso estar sobre esse alicerce que é o amor. Aí Paulo fala assim, eu também peço. Olha quantas orações falam, peço por isso, peço por aquilo, e eu também peço que, como convém a todo o povo santo, isto é, não é escolha do quem somente, não é só a escolha da Keiko, ou da Denise, isso daqui é uma coisa que convém, é certo, é necessário para todos nós, não somente pessoas que estão liderando a igreja, mas para cada um que conhece Jesus Cristo, que Jesus Cristo habita no coração dele através do seu Espírito, é necessário, é uma coisa que devemos buscar. Veja o que ele fala, também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Qual que é a largura do amor de Cristo? Infinita. Qual o comprimento? Infinito. Qual a altura? Infinita. Qual a profundidade? O amor de Deus, ele atinge todas as áreas, nada escapa. Só que as situações que a gente enfrenta, a gente fala, como posso enxergar amor de Deus nisso que está acontecendo comigo? Então Paulo fala, isso vai acontecer. Olha o que está acontecendo comigo aqui na prisão, olha o que está acontecendo com vocês, olha o que está acontecendo com várias igrejas. Como que a gente pode entender que isso aí está dentro da esfera do amor de Deus? Não dá. Então Paulo ora, eu peço para que vocês compreendam. Agora, como compreender aquilo que é incompreensível? É a mesma coisa. Se você chegar para mim e falar assim, você conhece Japão? Conheço. Mas ainda não. O conhecimento que eu tenho de Japão é desse tamanho. Mas eu posso afirmar, eu conheço. Então nós podemos dizer, eu conheço o amor de Deus. Mas vamos conhecer mais. Porque Ele é infinito. Em todas as dimensões da nossa área. Da nossa vida. Versículo 19. Paulo fala assim, eu peço também que vocês experimentem esse amor. Bebam, usufruam. Ainda que esse amor seja grande demais para ser inteiramente compreendido. O que Paulo está falando assim, eu quero que vocês compreendam aquilo que é incompreensível. Porque se é incompreensível, não dá para mim querer compreender. É perda de tempo. Mas Paulo fala, não. Compreenda. Se esforcem para isso. Busquem conhecer. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Então vocês terão a fortaleza interior, os alicerces estarão no amor, vocês entenderão as dimensões do amor de Deus, e vocês serão preenchidos, não sobrará nada de espaço na sua vida que não tenha vida. Nós ainda somos pecadores, temos a natureza pecaminosa, e a natureza pecaminosa produz morte. E morte traz desânimo.
Toda vez que você vê alguém noticiando, e eu não sei, umas 2, 3 semanas atrás, toda hora que eu abria Facebook, lá estava luto, luto, luto. Mas um monte de gente morreu, que são conhecidos, que são os meus contatos. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Pelo menos essa última semana, eu acho que só teve 1 ou 2 pessoas. Pais, avós, então, pessoas tristes. A morte traz tristeza. A morte é a falta de poder. A morte traz limitações, ela traz um período de luto que faz com que a gente, tenha que se arrastar para depois tentar recuperar e se tornar normal na nossa vida. O pecado é assim. E Paulo fala aqui que eu quero que vocês sejam nutridos desse amor, estejam cheios desse amor, ainda que seja grande demais para compreender. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. A morte, os problemas que o pecado traz, eles passarão a ser retirados da nossa vida. Não significa que você terá uma tristeza, mas a recuperação de uma tristeza será muito grande. Não significa que você terá não terá ninguém que vai te ofender, mas a forma que você vai trabalhar com aquilo vai ser muito mais rápido. Você não vai deixar muito tempo a sua vida se arrastar por causa do prejuízo que o pecado traz na nossa vida. Então, quando a gente está preenchido de vida e capacidade, né, tem um livrinho chamado Poder para Perdoar. Nós não temos esse poder. Nós somos incapazes de perdoar. Perdão não tem nada a ver conosco. Mas quando eu experimento esse amor, eu não deixo que os efeitos do pecado coloque trevas em pequenas áreas da minha vida. Então eu tenho uma plenitude de vida e tenho uma capacidade, um poder que faz com que os efeitos do pecado não tragam trevas, não arraste a minha vida. Eu consigo me recuperar o mais rápido possível. E, consequentemente, o desânimo não vai vir. Então, você vai seguir esses conselhos. E você vai florescer. E você vai dar frutos deliciosos. Pessoas vão ser muito beneficiadas pela sua vida. A igreja será beneficiada. Pessoas do seu trabalho vão ser beneficiadas. Pessoas vão querer estar junto com você. Vão querer pedir conselhos para você. A sua família vai viver um momento melhor a cada dia. Pessoas vão ser alcançadas com a sua palavra, com a sua vida. E aí você fala, está vendo? Eu sou bom, hein? E você corre o perigo de se comparar com outras pessoas que talvez estão se arrastando, que talvez estão tendo problemas. E aí você fala, é porque eles não são assim com Deus como eu sou. Então Paulo nos leva a um último desafio para nós. Eu acho que eu já falei essa história aqui. Gandhi. Ele não tem nada a ver com o cristianismo, mas ele estudou cristianismo, estudou todas as filosofias. Ele era indiano, então ele tinha várias coisas na sua cabeça. Mas a Índia estava muito oprimida pela Inglaterra, ele queria trazer uma libertação para a Inglaterra. E a ideia dele era provocar uma revolução pacífica. Então as pessoas ficavam assim, os soldados ingleses vinham lá e, não, nós vamos te matar. E eles ficavam parados. De repente, os soldados ingleses não resistiam àquele tempo de espera e acabavam matando. E eles ficavam firmes. E aí, então, ele começou a ficar uma pessoa muito notória por liderar pessoas a agirem dessa forma, a ter controle sobre as pessoas em produzir uma revolução pacífica. E não uma revolução. É muito mais fácil você... Vamos lá, galera, vamos lá! E você joga o pessoal assim para dar a sua vida, mas com a violência. Mas controlar pessoas a ficarem firmes ali e receberem tiros e ficarem parados é uma coisa assim estupenda. Por causa disso ele ficou notório, por liderar os indianos com essa motivação. Então ele começou a ser convidado para algumas palestras, alguns encontros, e ele ia para a Inglaterra de trem, no vagão presidencial, ficava em hotel, na suíte presidencial, e ele jantava, almoçava, todo aquele conforto.
E aí ele percebeu, poxa, isso aqui está me contaminando. E quando ele voltar para sua terra, para sua casa, a primeira coisa que ele fazia era ir trabalhar na roca. Sabe o que é roca? Hã? É uma roda, tem duas rodas assim, aonde os indianos, os povos antigos mais primitivos, faz o fio de algodão. Pega o algodão, vai virando assim, vai fazendo o fiozinho. Esse trabalho na Índia, a Índia tem castas, né? As castas superiores e inferiores tem uma divisão, não se casam entre si, é um negócio assim. A casta, o grupo de pessoas que faz esse trabalho, são as pessoas mais baixas. Lá embaixo. Então, o que Gandhi fazia? Ele trazia um equilíbrio para a sua mente. Quando ele estava sendo considerado o grandão, o poderoso, o cara, o famoso, o resultado, ele está liderando uma revolução pacífica. Ele voltar para sua casa para saber quem realmente ele era. Então, ele ia trabalhar na roca, ali, daquele jeito, fiozinho, a mente dele se equilibrava novamente. Há um grande perigo quando a gente, por incrível que pareça, quando a gente fortalece o homem interior, quando a Cristo habita em nós, e quando quando a gente compreende o amor de Deus e é preenchido por esse amor, e a gente é preenchido com poder e vida, de repente as pessoas pode correr o perigo de, você é o cara, você é o exemplo, você é santo, você é especial. Então Paulo fala assim, versículo 20, toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou pensar. Então, se a gente disciplina a nossa vida, se a gente quer fazer com que Cristo entre na nossa vida, fortalecemos o nosso interior e somos preenchidos, começamos a compreender a infinitude do amor de Deus e somos preenchidos com vida e poder, a nossa vida vai ser diferente, vai ser notável. Mas nesse momento, nós não podemos deixar com que a nossa natureza humana e o próprio Satanás sopre no nosso ouvido. Você é bom. Você é o cara. Se glorie. Não, porque toda a glória seja a Deus que por seu grandioso poder que atua em nós. Então tudo isso que a gente consegue não vem da gente. A gente não tem nada para ficar firme, para eliminarmos o mal da nossa vida, para sermos preenchidos de vida e poder. Nós não temos nenhuma capacidade, tudo vem de Deus e para Ele. Então toda a glória seja a Deus que por seu grandioso poder que atua em nós e que Ele é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir e imaginar. Se a gente olhar para cada um de nós, aquilo que a gente já faz servindo a Deus, está além das nossas possibilidades humanas. Quando eu falo para alguém que eu sou tímido, as pessoas não acreditam. Não é piada. Quando eu comecei a pregar e dar estudos, eu gaguejava. Eu posso brincar assim no grupinho ali e tal, mas ter que vir para frente e encarar o público, antes era um sofrimento. Por que não é sofrimento hoje? Porque ao longo do tempo eu fui confiando em Cristo e Ele foi me moldando, mas cada dia é um trabalho difícil. E aí, meu coração sempre diz, você é bom. E quando alguém vem honrar e elogiar, não é errado aquele elogio, mas eu posso, por causa da minha natureza humana, pegar aquilo lá e cometer um grande erro. Deus é capaz de realizar mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Ele é capaz de realizar na nossa vida coisas fantásticas, que nós nunca imaginaríamos que poderíamos um dia fazer. Nós podemos chegar numa situação igual a uma vaca em cima de um fio de alta tensão e de um poste. O que ela está fazendo lá? Deus pode nos colocar em situações que você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu sei quem eu sou.
Eu sei que sou incapaz disso, mas você vai desfrutar disso. Aquele que é capaz de realizar infinitamente mais do que nós poderíamos pedir ou imaginar. Então, por causa disso, a Ele seja glória na igreja. É por causa disso, dessas coisas que acontecem, é que nós vamos glorificar a Deus na igreja. Olha a vida de vocês, olha o que talvez vocês já foram, já passaram, e olha o que Deus fez na vida de vocês, como está protegendo e realizando milagres através da oração, reconciliação, serviço. Então a Ele seja a glória na igreja. A igreja existe para glorificar a Deus. E não somente isso, essa glória é em Cristo Jesus. Jesus que deve ser a pessoa que vai ser sempre glorificada em todas as nossas atividades na igreja. Por quanto tempo? Agora. Mas por todas as gerações, para todo sempre. Se é por todas as gerações, por que Paulo fala para todo sempre? Paulo tem uma mania de exagerar. Riquezas insondáveis. Se é riquezas, já é grande. Se é insondável, ele coloca superlativos. Porque Deus trabalha com esses superlativos. Se ele fala, é capaz de realizar infinitamente. Por que ele fala mais? É interessante isso que Paulo fala. Quando nós acertamos o nosso homem interior, quando Cristo vem habitar em nós, nós somos fortalecidos. Nós somos enraizados no amor, alicerçados no amor. E confiamos em Cristo. E compreendemos as dimensões do amor de Cristo. E praticamos as dimensões do amor de Cristo, que 70 vezes 7. Não, deixa eu contar, deixa eu contabilizar. Aqui já foi, e está na 65. Está no 65, te cuida, hein? A gente esquece disso, não está mais aí preocupado com isso. Porque a dimensão do amor é muito mais do que isso. Então, quando acontece isso, eu passo a ter uma plenitude de vida e uma capacidade para fazer a vontade de Deus. A capacidade para rejeitar aquilo que são propostas agradáveis e saber aquilo que é vontade de Deus. Então, nesse momento, a minha vida vai ser para a glória de Deus. Eu vou glorificar a Deus com a minha vida e com a união que eu tenho com outros irmãos que também estão nesse mesmo processo. Todas as gerações, então eu vou afetar gerações. E mesmo morrendo, eu deixo um legado. Deus é Deus de vivos. E Ele vai usar a nossa vida para ser glorificado para todo sempre. Vive uma vida aqui, enquanto você viver, procurando agradar e glorificar a Deus. E tenha certeza que se isso acontecer, não vai ser somente durante o tempo de vida que você vai glorificar a Deus. Vai ser para todo sempre. Porque lá já vimos isso. Paulo falou que Deus vai nos mostrar, diante de todo o universo, o amor dele apontando para nós. Por toda a eternidade. Deus vai nos usar para ser glorificado, apontando o seu amor, nos indicando. Nós somos instrumentos de Deus, nas mãos dele, para ele ser glorificado. O que nós vimos hoje? Paulo ora por nós, para nós termos uma vida frutífera. Esse é o desejo de Paulo. Diante daquilo que Deus fez, reconciliou, nos regenerou, ele nos uniu. Então, tenha uma vida frutífera. Essa vida frutífera vem através de fortalecer o homem espiritual, o homem interior. Nós temos que estar arraigados no amor de Cristo, compreender esse amor e sermos nutridos por esse amor. E aí a colheita é doxológica. A palavra doxológica isto é frutos que glorifiquem a pessoa de Deus. Nós somos simplesmente árvore. A raiz traz os nutrientes. Os nutrientes vão nos fortalecer. Nós vamos estar arraigados, nós vamos produzir frutos, por causa que, como árvore, somente somos instrumentos de Deus. Olha que Paulo escreveu em Gálatas, para nós terminarmos aqui. Versículo 22 a 23. Mas o Espírito, Paulo falou dos frutos da carne,
Aí se mas é por causa dos frutos da carne. Então ele fala assim, olha, abandone aquilo que é a natureza humana. Isso traz morte, isso traz fraqueza, isso traz desânimo, isso traz divisões. Abandone isso. Mas o fruto do Espírito, isto é, fortaleça o seu homem interior. O fruto do Espírito produz o fruto amor. O que é o amor? É alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, isto é, abrir mão do seu direito, domínio próprio, isso segura as pontas. Não há regra contra essas coisas. Ninguém vai ficar contra. Não existe lei que impeça você de agir com amor. Então isso traz poder, vida e liberdade. Você não vai ficar tentando esconder, não vai tentar ficar com medo, amanhã alguém vai me pegar. Contra o amor não existe lei. E Jesus Cristo é o exemplo e a expressão máxima do amor de Deus. E 2 vezes o Pai abriu, quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, 2 vezes o Pai abriu os céus e com a sua voz disse: este aí é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Que a gente seja forte, né? Que o desânimo possa ser destruído na nossa vida. Não se sinta culpado por sentir desânimo. Desânimos acontecem, as situações muitas vezes independem dos nossos esforços. Principalmente o desânimo vem quando você fez de tudo para construir algo e aí aquilo lá foi embora. O desânimo que a turma lá, as famílias estão lá no Brasil, as famílias de Suzano. O desânimo que aquelas famílias dos garotos lá do Flamengo. Quer dizer, no auge, no momento assim que eles estavam começando a construir a sua vida. Mas eu vi o testemunho de um pai, de um garoto lá de Suzano. Eles são de uma igreja e o pai falou assim: nós ainda estamos confiantes em Deus. Como que eu poderia não confiar em Deus num momento como esse? Então, as outras famílias sofrendo, triste, desnorteadas, desânimo. Aquele pai, ainda triste, mas porque ele é forte por dentro, ele já estava se recuperando. E aquela situação de perda, de tristeza, deixou ele mais forte ainda. E ele pôde mostrar a glória de Deus. Mostrando que Jesus Cristo veio, morreu para o nosso pecado, para nos dar a salvação. E nos deu a oportunidade de ressurreição. Então, num momento de televisão, 10 segundos, aquele homem fez a história com as palavras. Não para glorificar, mas para glorificar aquele que merece toda a glória, em Cristo Jesus e na igreja. Amém? Está em desânimo? Ou sabe de alguém que está em desânimo? Caia de joelho. Desânimo tem que ser tratado. Desânimo tem que... E aqui Paulo dá, não uma receita, mas ele dá um grande conselho. Algo para a gente buscar. Então, antes de você, se você está em desânimo, qualquer coisa que acontecer na sua vida, nós temos muitas opções em como resolver o nosso desânimo. Uma cervejinha, um vinho, sono, caminhar sem destino, né? A gente tem várias opções para resolver. Quando se sentir-se desanimado, coloque-se de joelho. Fortaleça o seu homem interior. Deixe a Cristo tomar todas as áreas da sua vida. Você vai receber vida e poder. E você vai experimentar esse tamanho do amor de Deus, que é incompreensível. Que Deus o abençoe. Então, aqui está uma oração de alguém que entendia, que sabia na prática como que a gente pode levar a nossa vida e ter uma vida frutífera. Amém?